intensidad, buen trabajo. Naranja. Vai, dos grupos, vamos, vamos. Venga, tenemos buen Vamos tiempo que de aqui é rápido. Se recuperación. tienes água aqui comigo. Tenemos buen tiempo de recuperación si queréis. Agua si queréis. Foda-se, Fábio, 3 dias de folga, cara. Nunca na puta da vida os Jesus digo 3 dias de folga, nunca. Sejam muito bem-vindos ao Joga Simples, o meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos um vídeo fora do normal, ou seja, andamos sempre aqui com análises ao Cruzeiro, análises à Seleção Nacional, Portugal. Porquê? Porque o campeonato cá em Portugal está parado, tanto da primeira como da segunda liga, e então para desenjoar um pouco, eu trouxe-vos um vídeo que espero que não seja muito secante, ou seja, espero que seja um vídeo em que vocês vejam, tentem adquirir algum do meu conhecimento, por isso é que eu criei este canal. E hoje este vídeo trata-se sobre o treino. O que é que o treinador pensa em fazer para tirar partido da sua equipa, dos seus jogadores, o que é que os jogadores pretendem interpretar sobre o tipo de treino que o treinador dá, mas realmente espero que não seja muito maçador este vídeo, mas eu tinha que o fazer porque realmente é o treino que eu gosto, é o treino que é a minha paixão. Além da observação, também é uma componente que eu adoro, que fiz formação, continuo em formação e realmente é o treino que este vídeo vai ser dedicado. O treino em português, presumo que seja o treinamento em brasileiro. E eu faço sempre esta comparação de Portugal-Brasil porque os inscritos que eu estou a ganhar no canal, muitos inscritos são brasileiros, ao qual eu agradeço imenso, mas focando o país Portugal como o país brasileiro, para mim são exatamente iguais. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E então, o treino. Eu fiz alguns slides, algumas imagens que eu vou passar neste momento para vocês irem acompanhando o meu pensamento sobre o treino e a sequência das imagens. E então surge-nos a primeira questão: o que é que devemos treinar? E então, serão os aspectos físicos do futebolista? Serão os aspectos técnicos do futebolista? Serão os aspectos táticos do futebolista? Ou então será a conjugação de todos estes aspectos? Ou seja, nós ou dividimos por aspectos o treino, ou fazemos uma conjugação de todos os aspectos e colocarmos em prática. Na minha sincera opinião, não é nenhuma destas 4 propostas. Nem é treinar os aspectos individuais, nem a conjugação. Portanto, no meu entender, acho que o que é que devemos treinar? Devemos treinar a nossa organização de jogo. Ou seja, desde o período de pré-época, acho que fundamental é incutir aos nossos jogadores, logo, desde o primeiro dia, a nossa organização de jogo. E na organização existem os diferentes momentos de jogo em que podemos assumir várias dimensões dessa organização, que é coletiva, intersetorial, setorial, grupal e individual. Eu não vou falar sobre estes aspectos, eu apenas fiz este slide para vos demonstrar as várias dimensões que os momentos levam à nossa organização. Só que este é um assunto muito mais intrínseco, muito mais que vai ao pormenor, então deixei de lado, porque assim eu não posso vos falar de toda a história que envolve o treino, porque para vocês querem é terem uma noção geral do que realmente é o treino. Depois, é muito importante, dentro da organização, falarmos dos princípios e subprincípios, ou seja, um treinador tem que pensar: a minha equipa com bola terá que fazer uma organização ofensiva, a minha equipa sem bola terá que fazer uma organização defensiva, ou seja, é o ofensivo versus o defensivo. E dentro da organização nós vamos ter os nossos princípios e subprincípios. Aproveito para vos dizerem para irem ver um vídeo que eu fiz sobre o modelo de jogo, e por aí vocês podem visualizar o que são princípios e subprincípios. Então dá muito ênfase às coberturas ofensivas, à mobilidade, às coberturas defensivas, ao remate, à progressão, à contenção, ao equilíbrio, ou seja, são pormenores que são muito importantes para o nosso processo de treino. No treino, nós dividimos um pouco o que é a periodização convencional com a periodização tática. Eu assumo que a minha ideia passa sempre pela periodização tática.
existe a convencional e eu acho que muitos treinadores ainda usam este método convencional e eu não sou a favor. Ou seja, neste método convencional é claramente uma situação analítica, os aspectos físicos são orientadores de todo o processo. Aqui o que está em causa é, eu quero que o meu jogador esteja bem fisicamente e só me importa o meu jogador estar bem fisicamente, ou seja, se o meu jogador correr mais que o outro vai ter sucesso, mas depois perde-se um pouco na nossa organização. Importa desde o início que a equipa tenha como finalidade estar bem fisicamente. No início de época, grande volume e baixa intensidade. 2 semanas antes da competição, aumentamos a intensidade e diminuímos o volume. Procura sempre os picos de forma. Nas paragens de campeonato, aproveitam para carregar baterias. Não sou muito a favor desta forma. Eu lembro-me, e no meu tempo, quando eu era jogador, nós levávamos cargas inacreditáveis. Mesmo no Futebol Clube do Porto, quando eu estive lá nos juvenis, eu vi colegas a vomitar, vi colegas problemas a nível musculares. Porquê? Porque antigamente nós íamos para o Pinhal, para o Bosque, para a praia, fazíamos treinos surreais. Mesmo quando eu estive no Boa Vista, nos iniciados, era descer a Avenida do Boa Vista, depois ir pela Foz, subir o Fluvial, ir até ao Bessa, irmos para a praia, grandes cargas físicas, quando eu, neste momento, eu não acredito muito nesse sistema. Eu acredito mais na periodização tática, em que a componente aparece como núcleo central de preparação, estando subjugada a estas todas as outras componentes, ou seja, há uma reunião de todos os fatores técnicos, físicos, psicológicos, que depois dão ênfase à nossa organização. O aspecto tático aparece como regulador e orientador de todo o trabalho, mas não retira importância a nenhum dos outros. A maneira de como queres que a tua equipa jogue impõe uma coordenatividade muito própria, estando subjugada à dimensão tática, as restantes dimensões, técnica, física e psicológica. Foi realmente o que eu acabei de dizer. Ou seja, mesmo no início da época, nós temos um grande foco na nossa organização. Então vamos preparar os treinos, os microciclos, baseado na organização dentro dos fatores técnicos, táticos e psicológicos. E então, como é que devemos treinar? Na parte do treinador, nós temos uma grande preocupação, que é planear, realizar, definir objetivos. Ou seja, planear e realizar a sua ação nos vários níveis em que ela se desenrola, avaliar os resultados do trabalho realizado e reformular, se necessário, a sua ação se existirem diferenças entre o esperado e o obtido. Um grande exemplo é, nós planeamos um exercício, pegamos no exercício, levamos para dentro de campo, mas o exercício não está a resultar porque os jogadores não se estão a adaptar. E então nós temos de ter a capacidade de, no momento, alterarmos o exercício, seja a nível de espaço do exercício, seja a nível de tempo do exercício. Para o jogador é muito importante haver uma ambição, disponibilidade e mentalidade. Ambiciosos nos seus objetivos, disponíveis para as tarefas com espírito de superação, treinar para melhorar e não para manter, e mentalidade competitiva sempre positiva, jogar sempre para ganhar. Ou seja, isto é um quadro em que vocês podem ver as duas diferenças entre o pensar do treinador com o pensar no jogador, sempre incutido no objetivo que é o treino. As características dos exercícios que envolvem os treinos devem conter a essência da matéria a treinar, devem evoluir em termos de complexidade, ou seja, começamos com um grau de dificuldade baixo e depois, ao longo da época, dependente da evolução do jogador, o grau de complexidade tem que ser aumentado para que a evolução do jogador seja cada vez maior. Devem ter um grau adequado de dificuldade, devem ser interessantes e motivantes para os atletas. O atleta tem que se sentir motivado no exercício, porque senão vai perder aquele ênfase do jogador e poder evoluir e aprender sobre os comportamentos que o treinador quer que ele tenha. Devem contemplar situações de oposição. Temos nos exercícios, temos sempre que pôr jogadores com coletes, os defesas,
sempre praticar a oposição, nunca um exercício livre. Muitos treinadores fazem um 10-0, umas rotinas de 10-0, rotinas ofensivas. No meu entender, eu não faço, eu coloco sempre opositores para aumentar o grau de dificuldade, não só na jogada em si, como na finalização. Devem contemplar a indivisibilidade dos fatores de rendimento, devem conter finalização, sempre, qualquer exercício, 99% dos exercícios convém conter alguma situação de finalização. Muito mais importante nas camadas jovens, devem contemplar o carácter da continuidade, reversibilidade, característico do futebol. Ou seja, estas são algumas características que envolvem o que devemos treinar. E eu passei estes slides para vocês terem alguma noção. Eu não queria me alongar muito no vídeo, só para vocês terem uma ideia básica de o que devemos treinar, em que condições devemos executar o treino, e depois ver a reação da nossa equipa, dos nossos atletas. Depois destes quadros todos que eu vos passei, a minha ideia é, desde o dia 1, na apresentação, começarmos logo com a avaliação do plantel e depois passarmos logo para a nossa organização de jogo, tanto defensivo como ofensivo. Dentro da nossa organização, nós vamos projetar os exercícios consoante os nossos princípios de jogo, logo, no imediato. Vamos imaginar, se eu quero que a reação à perda seja no imediato, ou seja, que a minha transição defensiva seja no imediato, eu vou colocar exercícios que irão funcionar sobre essa minha ideia. E eu só quero um exercício de, numa organização ofensiva, e estou só a dar exemplos, um ataque posicional, eu vou realmente criar exercícios para um ataque posicional sobre a nossa estrutura de jogo, seja um 4-3-3, um 4-4-2 e por aí adiante. Ou seja, todo e qualquer exercício que um treinador coloca em campo é realmente a pensar na nossa organização. E eu posso-vos dar um exemplo muito prático. Eu tenho jogo ao domingo, normalmente à segunda-feira faço uma recuperação ativa. A recuperação ativa é sempre com bola, não sou adepto da recuperação passiva em que coloco os jogadores a correr à volta do campo, depois fazem os alongamentos e vão tomar banho. Não, para mim tem que haver sempre uma recuperação ativa. Depois, a uma terça-feira, posso dar uma folga, onde os jogadores depois conseguem fazer uma gestão muscular em que não há aquela carga na intensidade de treino. Na quarta-feira posso projetar um treino com a minha organização defensiva, ou seja, aprimorar os princípios e comportamentos de jogo defensivamente. Depois, numa quinta-feira, posso realizar a organização ofensiva, colocando exercícios como rotinas ofensivas para também aprimorar os comportamentos dos meus jogadores ofensivamente. Na sexta-feira, posso fazer exercícios de finalização, vamos, por exemplo, colocar um pouco a baliza a meio do meio campo, realizar jogos reduzidos sempre com os corredores sinalizados e depois uns exercícios em termos de finalização. No sábado, se eu tiver treinos, basicamente são para as bolas paradas. Se eu não tiver treino ao sábado, à sexta-feira, depois da finalização, posso fazer bolas paradas, mas vai também depender do tempo que se enquadra a nível do treino. Se estiver a chover muito, os jogadores ficam com frio, então eu coloco as bolas paradas integradas no exercício de jogo reduzido. Depois, sábado, ou tenho treino ou não, dependente da gestão do clube e da minha própria gestão, e no domingo faço o jogo. Dar o exemplo contrário, em que os treinadores convencionais têm jogo ao domingo, na segunda-feira dão logo folga. Não concordo, porque há um desgaste muito grande sobre o jogo e depois há uma quebra abrupta do sistema muscular e à segunda-feira dar folga. Depois à terça-feira dão coça, é este o termo, ou seja, é um treino físico porque o jogador descansou e agora carga no jogador. Portanto, à terça-feira carga física, à quarta-feira continuam com a carga física e colocam a baliza a meio campo e fazem uma pelada e depois dessa pelada ainda vou fazer a velocidade. À quinta-feira o típico conjunto, ou seja, não trabalham muito a organização, colocam lá os jogadores, fazem um conjunto, param o treino para corrigir, o jogador não consegue captar aquilo que realmente o treinador quer. Depois à sexta-feira fazem uma pelada, ao sábado não treinam e ao domingo jogo, ou seja, há uma carga física quase toda a semana, porque realizar um conjunto a campo inteiro também tem a sua componente física
e depois vão para o jogo. Sobre o treino, acho que o treinador tem que ter uma capacidade de aprendizagem muito grande, tem que pensar por si. Eu vou-vos contar aqui um exemplo em que, maltinha, eu sei que o vídeo vai ficar longo, mas estes assuntos eu não consigo falar em 5 minutos, é impossível falar em 5 minutos, mas vou-vos dar um exemplo. Jorge Jesus, o atual treinador do Sporting, quando teve acho que foi no Estrela da Amadora, ele ligou para o José Mourinho. O José Mourinho estava a treinar no Barcelona, e então Jorge Jesus liga para José Mourinho e queria fazer um estágio ao Barcelona, e então José Mourinho disse: claro Jorge, vens a Barcelona, ficas aqui 1 ou 2 semanas e faz o seu estágio, onde Jorge Jesus na altura queria perceber como é que o Barcelona treinava. Então foi para lá e teve lá 1 ou 2 semanas a aprender e a fazer o estágio, e depois regressou a Portugal. E então chega ao Estrela da Amadora e faz um exercício exatamente igual ao que tinha visto lá em Barcelona. Só que o exercício, o grau de complexidade é tão grande, o grau de dificuldade é tão grande em Barcelona, que ele depois tentou transportar para o Estrela e fez um exercício basicamente de ativação. Fez um quadrado, imagina um quadrado de 15 por 15, em que colocou lá vários jogadores, imagino 15 por 15, em que podemos colocar lá 8 jogadores 4 para 4 a fazer posse de bola. Realmente é um exercício com grande dificuldade, e então a bola batia na canela, saía fora do quadrado, recepção mal feita, saía fora do quadrado, ou seja, não conseguiam fazer mais do que 2, 3 passes. Então Jorge Jesus liga a José Mourinho e diz: Zé, pá, este exercício não está a funcionar, eu trouxe a mesma ideia, só que isto não se está a adaptar, a bola anda sempre fora. E a resposta de José Mourinho, que já na altura pensava mais à frente, disse: Jorge, aumenta o espaço. Ou seja, e Jorge Jesus, aumentando o espaço, passou de 15 por 15 e se calhar mete 30 ou 40 por 40, faz uma posse de bola de 4 para 4 e realmente aquilo funciona. Ao longo da época, o grau de dificuldade tem que aumentar, ou seja, ao longo da época cada vez mais vamos reduzindo o espaço para que o jogador consiga fazer a sua evolução cada vez mais constante. Ou seja, isto foi só um pequeno à parte para desenjoar um pouco os meus vídeos sobre o Cruzeirão e a seleção portuguesa. Espero que tenham gostado. Eu podia estar aqui a dar-vos uma aula de 1 hora tranquilamente, mas o YouTube depois fica muito pesado, o cheiro, a edição fica muito pesada, mas basicamente eu posso fazer um segundo vídeo sobre o treino para especificar mais o conteúdo do treino. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande obrigado a vocês, aos subscritores que subscrevem o meu canal. Deem um likezinho no vídeo, partilhem o meu vídeo e grande abraço, maltinha. Até uma próxima oportunidade. Amanhã, Cruzeiro contra São Paulo, vão ter o meu vídeo. Grande abraço.